Então, nosso querido Marco Juber já está aqui conosco, né, para trazer o seu estudo e alegrar a nossa tarde, né, com o seu estudo, com as suas reflexões. Esqueci da gravação, é verdade. Professor com microfone e água é luxo, né? Então a gente só aproveita isso aqui. Mas antigamente Praça Seca daqui ficava a 15 minutos de carro. Agora levei meia hora para chegar, mas tudo bem. A tendência é piorar as coisas, né? Então tudo bem. Aos pouquinhos a gente vai se acostumando aí com a nova ambientação reencarnatória, né? Bom, já faz um tempinho, né, que a gente não vem aqui nesse horário, né? Até por compromissos profissionais, mas hoje realmente foi dado um tema que a gente já vinha trabalhando há algum tempo, um pouco antes do ano passado na Mocidade, alguns seminários que nós já participamos com esse tema aí, que é da geração nova, ou da nova era, ou nova geração, né? A tradução que queiram dar, né? Esse tema é tão importante para a gente entender o que estamos vivenciando agora, nesse momento de conflitos, né, de medos. É um tema tão importante, tão atual e talvez tão interessante para Kardec, importante para Kardec, que ele dedicou esse item à nova geração ou geração nova, no último item do último livro do Pentateuco dele. Então, se você pegar a Gênese, o último livro de Kardec, dos livros formais, teóricos, consagrados, claro que tem muito mais coisa, né? Sem falar da Revista Espírita, esse grande desconhecido do espírita, né? Por sinal. Então, se baseando no alicerce dos 5 livros de Kardec, do Pentateuco kardeciano, no último livro, no último item, no último capítulo, geração nova. É um recado para a gente. Ele deixou um recado para a gente. Ele volta a tocar nesse ponto na Revista Espírita, né? Ele volta a tocar isso em vários momentos, mas do jeito que foi colocado aqui, e o momento que nós estamos atravessando nessa transição planetária, e com essa garotada que está chegando aí, que eu chamo da garotada do terceiro milênio, a gente consegue entender isso que foi escrito há mais de 150 anos atrás. Kardec sempre esteve atual, adiante do tempo, e ainda fez uma provocação, até porque ele vivia no meio de doutores acadêmicos positivistas, e um dos pontos básicos do positivismo é que, se você não experimentar, se a ciência não comprovar, toda a tua teoria pode jogar fora. Por isso que no início do advento das mesas girantes, das cadeiras que levitavam, do moderno espiritualismo, como a Inglaterra denominava, modern spiritualism, e chamava os fenômenos de table moving, na França, table tournant, esses fenômenos eram necessários, inclusive momentos de materialização, de sessões científicas, de materialização de espíritos e de coisas inanimadas, para comprovar determinadas coisas que os espíritos falavam. E a ciência positivista tinha que experimentar. Tanto isso é verdade que hoje nós não vemos isso por aí. Aquele que busca uma casa espírita hoje para ver fenômenos de materialização está 150 anos atrasado em relação ao advento da doutrina espírita. Porque hoje nós estamos na terceira fase da doutrina espírita, que é a fase de arregaçar as mangas e colocar em prática o Evangelho de Jesus. Já passamos por essa fase científica, que foi importante, mas teve um momento, tudo foi comprovado. Passamos pela fase filosófica, que já foi passada, mas na Europa ainda encontramos isso, em algumas casas espíritas europeias que se dizem espíritas,
É só filosofia. Ninguém coloca a mão no trabalho. Algumas até dizem que não precisa, o governo faz isso, e faz até muito bem, como nos países nórdicos, né? Companheiros nossos que moram hoje na Noruega, professores que foram pesquisar, acabaram ficando lá, dizem que não tem pobreza, o Estado não permite. Então isso que nós fazemos com maior naturalidade na nossa casa, ou até mesmo distribuindo quentinhas na rua, isso não tem necessidade, porque o Estado provê e provê muito bem, porque quase 65% do que eles ganham pagam impostos, e os impostos são bem aplicados nisso aí. Então, como é que pode ser espírita num país desse, né? Aí eles estão engateando ainda, filosofando muito, né? Num esquema ainda de pesquisas, né? Como se estivesse na França no século XIX. Mas, graças a alguns brasileiros, portugueses que estão indo para lá, espanhóis também, as coisas estão mudando. Mas Kardec sempre se preocupou com isso, com essa nova geração. Inclusive, ele começa o item dizendo assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, que não é o caso ainda, né? Encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Não é o nosso momento. Somos um planeta ainda primitivo, de espíritos primitivos, todos, quase todos ainda orgulhosos, vaidosos, egocêntricos, vingativos. Por isso que estamos na Terra. Senão estaríamos no outro orbe, muito mais evoluído que esse. Se nós estamos aqui, não é por acaso. Boa coisa a gente não fez lá atrás. Graças a Deus, ninguém lembra nada. Graças a Deus. Porque boa coisa não foi. Para viver num planeta desse. E aí vem as consequências, né, do que a gente está vivenciando aí. Porque de uma maneira ou de outra, a gente participou disso. Alguns podem dizer, mas é logo agora que eu reencarno nesse planeta, nesse momento de terrorismo, de violência, de agressão, assassinatos, guerras. Por que eu reencarnei agora nesse momento? Porque era um momento necessário para dar o seu testemunho, porque agora estamos exatamente naquela marca que a gente chama de divisor de águas. Quem vai para cá, quem vai para lá. Quem vai continuar no planeta ou quem não vai. Então, muitos espíritos, muitos, presos ainda à vingança e ao ódio, estão tendo agora a oportunidade de reencarnar e optar pelo bem. Parece que eles não optaram ainda pelo caminho do bem, né? Parece que não. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí a gente pega os livros de história e paramos lá na antiguidade, na época do Egito antigo, dos grandes faraós, construções belíssimas, adeptos da ciência da astronomia, que até hoje nós não ainda conseguimos compreender a ciência e a maravilha dessa ciência da astronomia, porque toda a ciência da pirâmide está centrada nisso, no norte magnético, no norte geográfico da Terra. E o norte magnético a gente sabe que muda, cada ano vai mudando, né? E um dos segredos das pirâmides, para a conservação da mumificação do faraó, ou do grande rei que lá é colocado, é que uma das faces da pirâmide tem que estar projetado para o norte magnético da Terra. Como é que eles sabiam isso? Porque se você pendurar uma carne que a gente come aí no almoço, na janta, ou então jogar essa carne na calçada, daqui a um dia ela vai estar fedendo de podre. Se você pendurar em qualquer lugar, também vai feder, vai ficar com aquele cheiro insuportável. Mas eles sabiam que eles tinham que colocar essa carne ou o corpo do faraó exatamente no baricentro da pirâmide. Como é que eles sabiam isso, gente? Baricentro é o ponto geométrico central da pirâmide, que fica, parece que
1/3 da base, 2/3 lá do ápice da pirâmide. Como é que o cara descobriu isso, cara? Porque você colocando qualquer coisa ali, as coisas não apodrecem. Claro, fica desidratado. Fica como se o corpo tivesse desidratado, sem água, mas está lá inteirinho. As faces você consegue identificar. A textura da pele você consegue estudar. Não fede, não cheira, não tem odor algum. Como é que os caras sabiam isso? Eles vieram de algum lugar trazendo esse conhecimento dentro da memória espiritual deles. E eles não vieram sozinhos. O povo egípcio veio acompanhado de 3 outros povos: o povo hebreu, o povo hindu e o povo talvez mais, vamos dizer assim, revoltado com a situação que se encontravam, porque sentiam realmente a perda de um paraíso, que é o povo bárbaro, os arianos, como se chamavam. 4 povos que vieram de Capela, lá da constelação de Cocheiro, a quase 80 anos-luz da Terra, onde aconteceu um movimento de evolução moral e espiritual igual ao que está acontecendo aqui na Terra. Então esses 4 povos vieram para cá para que, dentro da limitação desses espíritos, ainda violentos, ainda vaidosos, orgulhosos, dessem condições, dentro daquilo que ainda restava da memória espiritual, de ajudar ao povo da Terra a crescer e a evoluir. E eles fizeram isso. É o que vai acontecer também com esse que nós chamamos verdadeiros criminosos animais. Eles serão retirados da Terra sem perder a condição evolutiva que têm, e lá em outro orbe, a milhões de anos-luz de distância, vai dar continuidade à sua evolução, ajudando na medida do possível aqueles outros irmãos num estágio ainda inferior ao nosso naquele planeta. A ciência de Deus, a sabedoria divina, não dá para a gente entender e compreender. Esses irmãos vieram, em especial o povo egípcio, desenvolveu a arte da engenharia, da ciência, da matemática, da astronomia. E aí, a gente lendo os livros, a gente fica fascinado pelo que eles fizeram. Aí, de repente, uma criança que está ao nosso lado diz assim: então vamos lá para o Egito, vamos vivenciar isso lá junto deles. Aí, se você for hoje ao Egito, você vai ver um país miserável, de terceiro mundo, com graves crises sociais e econômicas, com revoluções políticas, talvez mais tumultuado que o nosso Brasil, porque ainda tem os conflitos religiosos lá dentro. Aí você vai dizer: puxa, mas esse não é o Egito que eu li nos meus livros. Claro, aqueles espíritos já foram embora. Alguns voltaram para a Capela, outros foram para planetas ainda mais evoluídos que a constelação de Cocheiro. Então, por aí, aprenderam a lição, cresceram e saíram do planeta. E quem substituiu foram esses espíritos ainda presos ao orgulho, ao materialismo, à conquista do ter, eu quero ter e não ser. E é por isso que nós vemos esses contrastes históricos. E Kardec lembra disso. Kardec sempre atento, e quando eu digo que aliado à ciência positivista, porque ele deixou um lema, ele deixou uma frase que diz o seguinte: o dia que a ciência não mais comprovar tudo que eu falei, porque ele acreditava, e estamos vendo isso hoje, que a ciência evoluiu, e como, E como evoluiu. E conforme a ciência for evoluindo, e não comprovar tudo isso que está nos livros que os amigos espirituais enviaram, podem esquecer a doutrina espírita. E cada vez que a ciência evolui, cada vez que aparece um novo descobrimento na área da física, da química ou da biologia, tudo está comprovado, não só nos livros de Kardec, mas na obra do Chico, pelo lápis do Chico, nos livros de André Luiz. Tudo sendo comprovado.
tudo chegando na maneira que deve chegar, no momento certo que tem que chegar, e é por isso que nós estamos aqui, nesse momento, para dar o seu testemunho também em relação àquelas pequenas falhas, os pequenos erros que cometemos lá atrás, e que a bola de neve foi crescendo, crescendo, e deu isso que está dando aí. Mas era necessário isso tudo acontecer, e era necessário você estar aqui nesse momento. Podemos ouvir lá fora, inclusive já comentei isso aqui em outras reuniões, podemos ouvir lá fora coisas do tipo: chegamos no fundo do poço, estamos perdidos, não sabemos para onde ir, estamos desgovernados, estamos sem comando. Podemos ouvir falar isso lá fora de qualquer pessoa, menos de um espírita cristão. Se você é espírita cristão, você não pode passar isso adiante. Ouviu? Deixa aqui e não passe adiante. Muito menos use as redes sociais para isso, coisa que nós vemos a todo momento, né? Só propaga coisa ruim, coisa boa ninguém passa adiante. Por isso, gente, cuidado com o que vocês ouvem e com o que passa à frente. Filtrem. Até mensagens que vocês possam pensar que é realmente do Chico, de Emmanuel, de Bezerra, dá uma filtrada, pessoal. Tem coisa duvidosa aí no meio também. Daqui a algumas semanas, dia 31, começa a Bienal, não é isso? Dia 31 a 10 de setembro. Sempre foi assim. Os estandes que mais venderam livros, dos 5 estandes que mais venderam livro, e ainda vai vender, com certeza, 3 eram espiritualistas. Desses 3, 2 espíritas, que era a editora da FEB e da CELD, do Leon Denis. Sempre em toda a Bienal, é o que vende mais. Então, o livro espírita vende pra caramba, vende muito, e descobriu-se que vende. E aí, cuidado com o que você vai comprar de novidade na Bienal. Vai ter muita coisa ali que não deveria ter saído do prelo. Vai ter muita coisa boa, mas também, então, principalmente na área dos romances, né? Então, antes de presentear alguém, leia antes. Kardec pedia isso. Dê uma filtrada. Mas porque está chegando muita novidade na doutrina espírita, claro. Kardec já tinha até falado isso, que nada estava completo. Porque essa garotada do terceiro milênio, essa nova geração, vai trazer muita novidade, muita coisa boa. Mas Kardec tinha uma fórmula infalível para detectar se essa coisa boa era realmente boa ou estava maquiada para conturbar o meio espírita. Tanto isso é verdade que ele fez um livro, Viagem Espírita, que já se preocupava com as coisas que estão acontecendo hoje. Essa viagem espírita, ele viajou por todo o interior da França e até alguns países vizinhos da França, já preocupados com as divisões que poderiam ocorrer e já estão ocorrendo dentro do movimento espírita. Ele já estava preocupado com isso. E a fórmula que Kardec utilizava era o seguinte: vamos deixar o tempo falar. Recebeu a novidade? Aguarde. Coloque no teu coração, segura, e o tempo vai dizer se é verdadeiro ou não. Por isso que nós estudamos doutrina até hoje. E por isso que quando você entra lá no Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, quando você abre o portão e entra no colégio, tem uma frase de Eurípides, colocada lá no fundo: poderoso é o sol da verdade. A verdade sempre vai vencer. Então, segura a informação e vamos aguardar o que essa nova geração está trazendo. Não esqueça que Emmanuel já está entre nós. Deve ser um adolescente hoje com seus 17 anos, por aí. Em breve, antes da gente desencarnar, talvez, a gente vai ouvir aí um jovem que vai chegar na doutrina espírita, falando de pedagogia espírita, de educação espírita,
e de doutrina, claro, usando o material que ele já mandou com antecedência. O material que a gente não leu, o material que a gente não estudou, porque só na obra de André Luiz tem 400 anos de estudo aí pela frente, que é o tempo quase certo para formatar um planeta de regeneração. Estamos no início, gente. O planeta de regeneração ficará consolidado no 3º milênio. Só que o 3º milênio acaba no ano 3000. Nós ainda nem estamos no final da 2ª década do 3º milênio. Então ainda tem muita coisa para acontecer, gente. Muita coisa boa para acontecer. Inclusive essa. Que essas coisas não vão continuar. Essa violência, esse terror não vai continuar. Porque conforme eles forem desencarnando, Kardec já antevia isso, conforme esses assassinos que cometem esses crimes, não como a gente comete, a gente erra ainda, a gente faz alguns erros ainda, mas é por ignorância. Ninguém aqui, eu acredito isso piamente, ninguém que está aqui faz o mal por prazer, porque gosta, tem prazer de prejudicar alguém. Fazemos por ignorância, por uma palavra mal colocada, impensada, que machuca mesmo a pessoa, porque a gente não se ligou a isso, num gesto impensado, numa atitude impensada e principalmente pelo pensamento, que a gente pode machucar as pessoas também pelo pensamento, que é uma energia que a gente ainda vai aprender a conhecer, o pensamento. Então é por ignorância. Aliás, Emmanuel sempre falou, né, que os habitantes da Terra, nós somos crianças espirituais, o que mostra a nossa pequenez, a nossa baixa estatura moral, por isso que vivemos nesse planeta, e como ainda temos muito que crescer. Então os erros que nós fazemos é como de uma criança inocente, que às vezes faz lá uma malcriação, mas é porque ela estava brincando inocentemente, ou comete lá um deslize, derruba um copo, uma jarra, uma garrafa e se fere, porque ela não sabia das consequências que aquele ato dela poderia provocar. E é assim que a gente vive na Terra. Por ignorância nós erramos, mas não mais. Essa fase a gente já passou há muitos séculos. Não mais por prazer. E esses espíritos ainda estão assim. Esses espíritos têm prazer em machucar, em ferir. Esses não mais irão reencarnar. E Kardec, sempre à frente do tempo, disse assim: a Terra não vai se transformar, no dizer dos espíritos, por meio de cataclismas, terremotos, tsunamis, que vai destruir o planeta e vai começar de novo devagar. Não, Kardec já dizia, isso iria acontecer, sim, a lei da destruição faz parte lá das leis morais, lá do Livro dos Espíritos, lei da destruição, fala sobre isso, da necessidade de algumas áreas serem higienizadas, o termo é esse, através de cataclismas, de fenômenos sísmicos ou fenômenos naturais que vai matar centenas, milhares de pessoas, como aconteceu recentemente na Oceania, aquele tsunami, onde todos que desencarnaram tinham a necessidade de estar ali, mesmo quem veio lá de longe para passar as férias ali. Não estavam ali por acaso. Aliás, o acaso não existe, nós sabemos bem disso. Ninguém estava ali por acaso. E hoje aquela área é uma área completamente diferente. Aquela área que foi afetada pelo tsunami era considerado paraíso sexual para os europeus e nórdicos da Europa, inclusive com crianças. A atmosfera era densa, enegrecida, insuportável até para respirar. Quem retorna hoje lá é um outro planeta, higienizado, espiritualmente falando, novas escolas, postura educacional, moral diferente da época, uma outra visão, uma outra cidade, uma outra realidade. Mas foi necessário. Foi necessário. Mas
Kardec está falando aqui no sentido geral da humanidade do planeta. E ele diz aqui, então não será por meio de cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, como o povo egípcio desapareceu, os povos das raças adâmicas, como nós falamos, que eram os povos de Capela, desapareceram gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, sem a gente perceber, a garotada do terceiro milênio já vai chegando. Eles já estão na nossa casa, né? Já estão na nossa casa. Quem é pai, quem é avó, quem é tia, quem sabe o que eu estou falando, né? Vê aquela garotada lá de 3, 4 anos falando coisas que a gente... Pô, mas como é que ele sabe isso? Onde ele aprendeu isso? Quem ensinou isso? Com 3, 4 anos. Os amigos espirituais falam para a gente que essa turma vem com uma bagagem intelectual extremamente elevada, mas carece de postura moral. Aí a importância dos pais, hein? Aí a importância dos pais, dos educadores, dos evangelizadores de hoje, porque a gente sempre falou isso aqui na casa. Não se pode mais evangelizar no século XXI como a gente evangelizava no século XX. A garotada de hoje é diferente. E se não estão acreditando em mim, pergunte aos seus filhos ou àqueles que vêm à casa espírita. O que eles querem de uma casa espírita? Então acabou o tempo de ficar colorindo Jesus, tá? Vamos pintar Jesus. Acabou isso. A garotada quer algo diferente. De espírito para espírito. Espírito para espírito. Quer chegar logo no objetivo, quer saber logo o porquê das coisas. Portanto, a geração nova está aí, com uma bagagem nova, altamente reflexiva, e dando também oportunidade a outros espíritos que estão presos ao ódio e ao ressentimento de se misturarem a eles para aprender a amar e perdoar. Eu costumo falar muito isso, inclusive na mocidade a gente falava muito isso, né? Enquanto a gente não aprender a conjugar 2 verbos, o verbo amar e o verbo perdoar, a gente não vai sair da terra, não. Vai continuar aqui. Não sei quantas encarnações vocês tiveram até hoje aqui, e nem sei quantas terão ainda, até aprender a amar e perdoar. Aí sim, poderemos sair daqui. Então esses espíritos ainda presos ao orgulho, ao ódio, à vingança, serão misturados aos outros e serão trazidos para cá. Ah, mas como isso é possível? Olha, ficaram presos a esses ressentimentos durante séculos, não anos, nem décadas, séculos. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos voltar ao tempo, vamos entrar numa máquina do tempo em pensamento, andar para trás 15 séculos, 16 séculos. Vamos voltar lá para o centro da Europa, na Alta Idade Média, e vamos ver povos felizes, crianças alegres, brincando na relva com as suas mães, seus pais, alguns trabalhando no campo, acreditavam no seu Deus, que era um Deus de paz e de amor, acreditavam nas palavras daquele mestre que eles seguiam, e de repente eles olham lá para cima da colina, ao lado, e observam vários cavalos se aproximando, cavalgando, e percebe capacetes reluzentes, espadas brilhantes levantadas e sendo agitadas de forma enérgica, e aqueles homens grandes nos seus cavalos descendo em vários números, vários homens, e trazendo no peito uma cruz vermelha, e por onde eles passavam com a espada ia matando, tudo que andava eles matavam, mulheres, crianças, jovens, velhos, tudo.
matando em nome de Jesus, para libertar o solo sagrado da Palestina daquele povo infiel que eram os irmãos muçulmanos. E aliás a história diz isso, né? Mas a verdade não era isso não, pessoal. A verdade não era bem isso não. O que aqueles cristãos das cruzadas também queriam, e foram incentivados até pela própria igreja para tal, era se apoderar também do tesouro dos irmãos muçulmanos, que não era pouco não. Aliás, se a gente também voltar à história, nós poderemos mostrar, mas não é o caso da palestra de hoje, por que o Vaticano é um dos 5 países mais ricos do mundo. E o Vaticano não é muito maior que a Praça Sans Pena não, viu? É mais ou menos o tamanho da Praça Sans Pena. Como é que ele conseguiu essa riqueza? Bom, isso é uma outra palestra, se for o caso. Mas você já deve imaginar o porquê, né? Já devem saber o porquê. Certa vez um colega nosso, não sei se eu já contei isso aqui para vocês, eu acho que contei à noite isso aqui, foi no ano passado, no final do encerramento do nosso curso lá na faculdade, convidamos um colega nosso da unidade de São Paulo, ele veio para cá e fazer uma palestra, exatamente naquele momento em que houve aquele ataque terrorista daquele caminhão em Nice, lembram disso? Foi na época do Natal, foi entre Natal e Ano Novo. Ele jogou aquele caminhão nas ruas de Nice, matando vários franceses e cidadãos de outros países também. Ele estava lá naquele momento, foi naquela época que foi o seminário, a palestra de formatura lá da garotada, e ele é filósofo e sociólogo também. Mas ele falou uma coisa, ele parece ser religioso, mas não é espírita não. Ele tem, eu acho que ele é religioso sim, mas não é espírita não. Mas ele falou uma coisa em relação a essa cena que eu acabei de descrever, que machucou o coração de muitos ali, mas era verdade, como pode incomodar a muitos que estão aqui. Que em toda a história da humanidade, se você pegar lá todos os livros que falam da história, desde a história medieval, da antiguidade, até hoje, em toda a história, desde que o homem é homem e vive na face da terra, ninguém matou mais na história da humanidade do que os cristãos. E nós não estamos falando só de cruzadas, tem a Inquisição aí no meio também. Ninguém matou mais do que os cristãos. Então imagina esse pai de família que acreditava no Alcorão, que não é um livro maléfico como muitos pensam. O Alcorão fala aquilo tudo que Jesus falava também, inclusive de projetar o amor ao próximo, ajudar ao próximo, fazer a caridade, amar ao irmão, perdoar o irmão. São os homens que deturpam, como as palavras de Jesus foram deturpadas para que houvesse mais de 10 cruzadas para aniquilar os irmãos muçulmanos. Então imagina esse irmão muçulmano que amava o seu Deus, que na visão dele é diferente do nosso, mas é um mesmo Deus, mas que amava o seu Deus, era cidadão de paz, educando a família para o trabalho e respeito àquele Deus que ele amava, e respeito ao Alcorão. De repente ele se vê destruído, a família destruída, seus bens arrancados, todos os seus entes queridos dizimados, sua casa pegando fogo. Esse espírito fica aprisionado no mundo de ódio durante séculos e séculos. De repente, ele se vê liberto para uma nova oportunidade reencarnatória, para ter a oportunidade de, através do perdão que ele aceitava, que ele acreditava, continuar próximo aos seus entes queridos e continuar ainda nesse planeta. Reencarna numa cidadezinha pequena lá do Oriente Médio. Mas o ódio da memória espiritual ainda é tão grande
que ele se torna um homem-bomba. Com ódio da humanidade, na memória espiritual, a vontade da vingança, e quanto mais ele aniquilar, melhor para ele. O irmão perdeu a oportunidade do perdão. Assim que desencarnar, ao se explodir, além de matar as pessoas em volta, vai se tornar um obsessor. Porque a morte não muda nada, vocês sabem disso. Continuaremos a ser, no plano espiritual, o que somos aqui. A morte não muda nada. Infelizmente, ou felizmente, a palavra correta é felizmente, que isso é uma minoria, viu? Que o povo muçulmano é um povo muito amoroso. Quem tem oportunidade de ter amigos, quem já viajou, quem já teve oportunidade de conhecer pessoas dessa parte da Ásia, do Oriente Médio, já percebeu que eles são pessoas boas de lidar. Tem lá, né, a parte material das coisas, muito preso às coisas materiais, ao dinheiro, né, tem aquele negócio todo, mas são pessoas que se ajudam, amigas. Então, isso que a gente está falando aqui é uma minoria que não soube oportunizar a reencarnação recente. Por isso, pessoal, antes da gente botar o dedo na cara do nosso irmão muçulmano, antes de condenar verbalmente, ou até através de palavrões, o que está acontecendo hoje na nossa política, na nossa segurança, na área de educação, vamos mentalmente inverter os papéis. Será que se a gente estivesse lá as coisas iam melhorar mesmo? Pela tendência que eu trago de um passado recente ou remoto, onde de maneira direta ou indireta, como eu acabei de falar, estamos provocando tudo isso que está ao nosso redor? Será que a gente ia mudar realmente? Ou ficaríamos com aquela teoria do velho Juver, do meu pai, que diz assim: o macarrão só é duro antes de entrar na panela? Acho que vocês entenderam o que ele quis dizer. E aqui fora a gente diz: não, eu vou fazer isso, vai acontecer, mas quando você entra lá... E o que você traz lá de outras encarnações, daquele teu espírito ainda, daquele homem velho? Porque esse pessoal que está envolvido hoje com a política, com a educação, com a segurança, principalmente na área da política, são espíritos que já faziam a mesma coisa lá na Europa e que vieram para o Brasil, como todos nós. Ninguém começou aqui no Brasil, somos espíritos milenares. O Brasil tem um pouquinho mais de 500 anos, somos espíritos milenares, viemos da Europa para cá, graças à bênção de Jesus, e de dar essa oportunidade, oportunizar essa nossa chegada a esse planeta, que em breve será um planeta de regeneração, nessa terra, nesse Brasil, que em breve será coração do mundo e pátria do Evangelho. Olha a oportunidade que a gente está tendo. Então esses espíritos vieram lá de longe para reencarnar aqui, porque falaram, programaram, escreveram: não, agora eu vou fazer certo, agora eu vou ajudar o meu irmão. Mas o poder e o dinheiro é uma prova dificílima. Isso também está lá no Evangelho, né? A prova do dinheiro, a prova da riqueza, a prova da pobreza em relação à prova da riqueza. A prova da pobreza é muito mais fácil. Vocês podem até rir: pô, mais fácil? Tá bom. Aliás, nós já vivenciamos várias coisas, né? Não sei quantas encarnações, eu já falei isso aqui, nós já tivemos várias oportunidades de vivenciar vários estágios, né? Socialmente, economicamente falando, em encarnações passadas. E a gente sabe como a prova da riqueza é dificílima. Junta a isso o poder, são poucos que sobrevivem. São poucos que sobrevivem. Por isso esses irmãos vieram com esse compromisso, pelo visto falharam mesmo. Alguns ainda são remanescentes da Inconfidência Mineira, que também prometeram
modificar de vez, não conseguiram. Mas vem uma garotada nova aí, essa geração nova, que já vemos uma luzinha no final do túnel, na área da justiça, já começando a modificar as coisas, quebrar paradigmas. E certa vez, numa casa espírita, participando de um seminário, o companheiro nosso que nos antecedeu falou uma coisa muito legal, muito oportuna. Dessa galera que está chegando aí e que vai mudar as coisas, porque na natureza, pessoal, é tudo lento, né? É tudo devagar. Nada acontece de uma hora para outra. É tudo devagar. E as coisas já começaram, a gente nem percebeu. Não precisou esperar o terceiro milênio acontecer, porque matematicamente o terceiro milênio começou no ano 2001, né? No século 21 começou no ano 2001, mas antes as coisas já estavam acontecendo. Já estavam acontecendo. E muitos desses espíritos que serão precursores dessa quebra de paradigmas, do conceito errôneo que temos hoje de ética e de moral, esses espíritos serão assassinados pela máquina enferrujada que não vai permitir a mudança do status quo. Os primeiros da leva serão assassinados. E esses espíritos são espíritos voluntários, que assumiram o compromisso de serem realmente os primeiros dessa enorme falange que está chegando, para o outro que vier depois dar continuidade, e o terceiro geração, a quarta geração, e assim sucessivamente. E as coisas vão mudar. Mas da primeira leva vai acontecer coisas muito tristes. Mas eles sabem, eles se comprometeram com isso e com Jesus. E como muitos de nós que estamos aqui, tendo a oportunidade de estar nesse planeta, nesse país, e chegar a uma casa espírita. Chegar a uma casa espírita. Que ninguém chega a uma casa espírita por acaso. Ninguém chega a uma casa espírita por acaso. Infelizmente, muitos chegam pela dor. A maioria vem pela dor. Mas isso é opção nossa. Daquelas péssimas opções que fizemos do nosso livre-arbítrio lá atrás. Mas não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Antes do nosso tempo acabar, eu queria destacar aqui outro parágrafo que Kardec coloca aqui. Eu, aliás, aquele segundo nem completei, né? Eu vou ler aqui. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclismo, que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá, do mesmo modo, sem que haja mudanças nas coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só há de acontecer, com a única, mas capital diferença, de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a reencarnar. Está bem claro aqui. Perderam ou perderemos a última oportunidade de ficar aqui. Ah, mas eu sou espírita. Aí chega lá no plano espiritual, né? Eu sou espírita, frequentei a casa de Eurípides. E daí? Ser espírita não significa nada. Aliás, o compromisso até aumenta. A responsabilidade até aumenta por ser espírita, porque você conhece como funciona a máquina. Você conhece as coisas, sabe de onde veio, por que está aqui, para onde vai. E sabe também que a morte não muda nada. Então, está na hora da gente despertar. Ainda dá tempo. Está na hora de despertar, para poder continuar a trabalhar para esse planeta, com a seara de Eurípides, né? Que está cada dia melhor no mundo espiritual. Se a gente tiver merecimento, a gente vai para lá. Se não, meus irmãos, iremos para um outro orbe, como raças adâmicas de 4, 5 mil anos atrás, vai ralar, para depois aprender pela dor a importância do verbo amar e do verbo perdoar. A oportunidade foi dada para todos, essa geração, inclusive a minha geração,
Não é por acaso que na década de 60 ou 70, vários jovens chegaram à casa espírita pelos seus próprios pés, buscando aí a oportunidade do refazimento moral das coisas errôneas da velha Europa. Jovens que vão direto à doutrina, que ainda tem um resquício muito grande e fiel da língua francesa, falando extremamente bem o francês, sem nunca ter estudado. Jovens que se aliam à evangelização de Eurípides, na proposta de evangelizar espíritos e não corpos. Jovens que chegam, que hoje, muitos da nossa geração, já são diretores, presidentes das casas espíritas co-irmãs. Nada disso é por acaso, companheiro. Muitos talvez sejam aqueles que na época de Kardec, em meados do século XIX, colocava o pé na frente para o velho professor Hipólite tropeçar, para rir de uma doutrina de fanáticos, doutrina do diabo, do demônio. Rir, brincar com o velho professor. Mas Jesus nos deu a oportunidade de reencarnar nessa pátria, tal como este que vos fala, meus irmãos. Buscando através da doutrina espírita transformar corações, aprender a amar aquela doutrina que antes humilhávamos, escarneávamos e pisoteávamos sobre ela. Bendita a reencarnação, né, gente? E hoje estamos aqui na casa de Eurípides, cercado desses irmãos que nos cercam, encarnados e desencarnados, como se nós pudéssemos quase que tocá-los aqui do lado. Companheiros dessa e de outras eras, que continuam nos amando e nos sustentando a cada um de nós. Por isso, companheiros, estudem a doutrina. Não aceitem o que outros falam. Vai estudar, vai buscar a verdade, porque Kardec ainda é a base, o sustentáculo das nossas alegrias futuras. Muita paz a todos. Obrigado.